Jesus Cristo. Então hoje nós temos essa afirmação aqui, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Realmente é algo que nós podemos dar atenção. E nós vamos dar uma atenção, abrindo lá em Mateus 10, para nós lermos ao menos a perícope. Mateus 10. Então, a partir do 24 aqui, Jesus continua uma conversa com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E na continuação dessa conversa ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Lembrando que Beelzebu aqui é a evolução da palavra Baal-Zephon, que significava o Deus do céu, mas era um ídolo pagão da antiguidade, aqueles povos semíticos. E a evolução da palavra se transformou em Beelzebu. Beelzebu significa Senhor das moscas. E era uma entidade, como se fosse uma entidade máxima demoníaca na cultura judaica. Beelzebu. Então se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. E aqui é esse versículo que nós lemos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amados irmãos, como alguns costumam pensar numa leitura superficial desse texto, aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno não é o diabo. Não é o diabo. Apenas Deus tem autoridade para salvar ou para condenar. O diabo não é juiz de ninguém, nem de nada. Ele não julga ninguém. Se nós montarmos um tribunal, o diabo não estará sentado na cadeira do juiz. Ele estará acusando. Ele é o acusador e não o juiz. Bom, primeiramente é importante nós entendermos o contexto no qual Jesus disse essa afirmação. Com certeza vocês têm percebido que essas afirmações difíceis de Jesus, elas devem ser olhadas com muito cuidado no seu contexto. Porque se nós analisarmos essas afirmações polêmicas e difíceis de Jesus, fora do seu contexto, aí nós com certeza encontraremos um pretexto, né? E é tudo o que o diabo gosta, que aquele que
estuda a palavra, a recorte. Pegue frases polêmicas fora do lugar onde ela existe para fazer alarde, não é verdade? Bom, Jesus chamou aqui no capítulo 10, ele chamou os seus 12 apóstolos e passou a transmitir para eles instruções importantes, fazer advertências importantes. E uma dessas advertências é essa frase que nós temos aqui, o versículo 28, que é a proposta do livro para que nós estudemos. Essa afirmação difícil: a quem temerei? Então, isso é importantíssimo para que o discípulo de Jesus desenvolva aquela virtude que é a fortaleza. Com certeza, na nossa caminhada como discípulos de Jesus, o medo, em algum momento da caminhada, tomaria conta do nosso coração. Por causa da pressão dos homens, vamos lembrar qual era a realidade deles. Vamos lembrar que eles sofriam pressões diversas da religião, dos incrédulos. E em algum momento, o medo ia tomar conta do coração deles. Aqueles 12 homens, os apóstolos, e a gente tira Judas, né? E ficamos com 11, e depois o apóstolo Paulo entra, mais 12. Eles seriam os pilares da igreja cristã, da igreja primitiva. A igreja, ela deveria perseverar na sã doutrina dos apóstolos. Então eles precisavam ter coragem para continuar em frente e vencer as pressões. Mas quando Jesus diz isso para eles, quando Jesus faz essa afirmação, Jesus ele está apenas desenvolvendo, atualizando, aplicando a palavra antiga do profeta Isaías. Isaías, lá no capítulo 8, nos versículos 12 e 13, se você puder abrir para a gente confirmar juntos esse texto. Isaías 8, os versículos 12 e 13, ele diz assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, quando a Síria invade, quando a Síria se coloca ao redor de Jerusalém para invadi-la, o medo com certeza toma conta do povo. E o profeta diz: não temam o homem, nenhum tipo de pressão, temam a Deus. Como o profeta Isaías disse, Jesus está dizendo também: não tenham medo do homem. Ainda que o homem possa fazer o nosso corpo morrer, contudo, ele não tem nenhum poder sobre a nossa alma. Lembremos que Deus não despreza o corpo, como muitos podem pensar vendo essa afirmação de Jesus. O Senhor nos ama e nos vê integralmente. Deus não vê nem fantasmas e nem zumbis. Por isso até quando a gente fala sobre evangelismo, eu não gosto muito daquele termo ganhar almas. Para mim esse termo é estranho, porque ganhar almas fica um negócio meio fantasmagórico, né? Fica um negócio meio caça-fantasmas. Ganhar almas. Deus não se importa apenas com a nossa alma. Ele se importa também com os nossos corpos. Nós somos preciosos. Foi Ele quem nos fez. Ele nos deu essa casa onde nós vivemos. Não é que o corpo não seja importante,
mas é que esse corpo passageiro, essa casa passageira que nós vivemos, né, um dia será reedificada. E conforme a palavra nos diz em 1 Coríntios, nós teremos um corpo ressuscitado à semelhança do de Cristo. Glorificado à semelhança do de Cristo. Cristo também tem um corpo. Se lembre que depois que ele ressuscitou, ele comeu com os seus discípulos. Ele foi tocado. Tomé viu a marca dos cravos na sua mão, tocou o seu lado. O corpo não é desprezível, mas o corpo passageiro, que abriga uma alma eterna, nessa vida, nesse mundo, pode ser agredido e o que nós chamamos de vida aqui na terra pode ser tirada pelo homem. É o que nós vemos acontecer todos os dias. Agora, nós não devemos temer, como desde os tempos antigos a palavra de Deus nos diz. Aqueles que podem tirar, matar o corpo, mas não tem como mexer com a eternidade do homem, apenas com o que é passageiro para o homem. Bom, Jesus, ele apoia essa afirmação em 3 argumentos aqui nesse texto que nós lemos, analisando o contexto. Primeira, que os atos dos ímpios sempre serão maus. Nós podemos esperar tipos variados de pressões enquanto estamos aqui. É o que nós podemos esperar desse mundo. Perseguições e pressões. Elas virão. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que todo aquele que quer viver a sua vida piedosamente em Cristo sofrerá perseguições. Mas as perseguições que nós sofremos não podem nos acovardar, nos intimidar, ao ponto de nos fazer voltar atrás. Por isso Jesus deu essa palavra para os discípulos dele. Eles sofreriam pressões, nós também sofreremos pressões. Eles não deveriam temer aqueles que não podem fazer nada com a alma, nós também não devemos temer. Devemos seguir em frente. Eu percebo que há uma grande distorção nos nossos dias sobre como a igreja seria tratada pelos ímpios e pelo mundo. Eu vejo cristãos labutando, brigando, discutindo, como uma minoria, como um grupo desses de minoria que é agredido, que é humilhado e fazendo reivindicações. E aí a gente tem aqui no Brasil tudo aquilo que acontece, aquela tristeza que acontece na Câmara, no Senado, com os nossos representantes evangélicos, querendo, exigindo. Mas o que nós podemos esperar desse mundo, como cristãos, meus irmãos, como igreja? Senão pressão. Os nossos irmãos do passado foram perseguidos, por que nós não seríamos? Toda a história da igreja revela perseguição. Por que no nosso tempo seria diferente? Será que nós não estamos tentando passar de nós a cruz? Será que nós não estamos, de certa forma, tentando afastar de nós a cruz que Jesus disse que os seus seguidores deveriam carregar? Todo aquele, pois, que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois vem e me siga. Claro que isso é uma outra discussão, mas todo ser humano é digno de respeito, todo ser humano precisa ser respeitado, seja ele quem for, mas parece que há uma vontade de pular fora dos cristãos. Jesus disse: ninguém vai pular fora. E vocês não precisam ter medo deles.
que nós podemos esperar desse mundo, desse século, da impiedade, daqueles que odeiam a Cristo? O servo não é maior do que o seu Senhor. Se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais os seus conservos, os seus empregados. Mas parece que nós não queremos pagar o preço. Mas nós vamos pagar o preço. Nós vamos. E não vamos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não vamos temê-los. Jesus também coloca bem claramente para os seus discípulos e para nós que a eternidade pertence a Deus. Essa afirmação em si já nos traz essa realidade. O único que pode interferir em coisas eternas, o único que pode determinar, o único que pode dar um ponto final na eternidade de alguém é Deus. É Deus. É Ele que julga e determina. Não Satanás, nem o homem. E também, como eu já disse no começo da nossa conversa, Deus é o juiz sobre todas as coisas. É Ele que deve ser temido, porque Ele é o único que pode julgar e determinar. Deus não tem alegria, Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Quando alguém lê esse versículo, né? Pode subentender isso. Então Deus lança pessoas no inferno. É esse Deus. Deus mau não. Deus não é mau. E Deus não tem alegria de lançar ninguém no inferno. A palavra morte significa separação de Deus. Né? E a morte é uma consequência da quebra nossa culpa, do que Deus disse. Deus disse: se você se alimentar do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E o que Deus diz, vale. Porque é Ele quem julga, é Ele quem dá a sentença. E a eternidade é algo em que só Ele tem poder para interferir. Ele disse e acontece. Tudo o que Ele diz, acontece. Ele disse: haja luz e houve luz. Não é verdade? Ele disse: se você se alimentar do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E é verdade, e acontece. Vem dele não porque ele é mau, não porque ele é o causador, mas é porque ele disse. Ele disse. E pelo contrário, ele não tem prazer nenhum, muito pelo contrário, ele se entristece muito com a perdição do homem. Tanto é verdade que ele mesmo, sem ter nenhuma obrigação, providenciou salvação. Salvação. Deus não sente apenas uma tristeza de ver o homem se perdendo. Ele não ficou parado, triste, vendo o homem se perder. Ele agiu, ele veio ao mundo como um homem, se oferecer como Salvador, para nos salvar. Se só Ele, através do seu juízo, pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo, somente Ele também, da mesma forma, pelo seu mesmo juízo, pode salvar. Pode salvar. Por isso apenas Ele deve ser temido. Alguém quer fazer alguma pergunta? Dar alguma contribuição? Antes da gente passar para a segunda afirmação aqui do dia. Não sei se vocês têm esse costume aqui na classe do templo, acho que é a primeira vez que eu dou aula aqui na classe do templo, né? De fazer algum comentário, de perguntar. Na escola dominical isso é possível, né? Ainda que no templo, no momento de culto, né? A gente não seja comum.
É. Então é o Cícero e o Zé Jorge que tumultuam o negócio, né, dona Edna? Tá bom. Oi, dona Lígia. Exatamente. Não é ter medo, né? É temer. Temer, a palavra temor significa uma reverência profunda e a consciência da capacidade, né? Não medo, pelo menos não para nós, né? Oi. Devemos lembrar, não gostaria de esquecer também que, por vezes, mesmo aqueles que creem em Cristo, agem de forma maldosa. Sim, Hugo, é verdade. A Marisete quer falar alguma coisa. Pode falar, Marisete. Tudo bem. Eu acho que pode ser sem microfone, sim. Pode. Assim, eu não sei se encaixa nesse tema assim que você está desenvolvendo ou se você vai abordar no futuro, mas é assim, como estamos falando de inimigo e temor, é uma coisa assim que ainda eu não tenho muito claro. Por exemplo, sobre a oração, que se o inimigo, se por exemplo você ouve em voz alta, ou às vezes é melhor você não orar em voz alta, que aí o inimigo não ouve ele, porque ele não consegue ler o seu pensamento. Somente o Senhor, na sua soberania, é onisciente, certo? Uhum. Se você puder abrir um parênteses nisso, é uma dúvida que eu tive, entendeu? Eu entendi, Marisete, eu Porque entendi, às sim. vezes, assim, não é medo, também, assim, é meio infantil, olha, não, eu não vou orar isso em voz alta, porque aí o inimigo vai ouvir. Então, Deus conhece o meu coração, entendeu? Então, Ele está sabendo a minha oração no meu íntimo. Uhum. Eu entendi. Não, Marisete, o Satanás, ele não é como Deus, que tem onisciência, né, os atributos, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a gente aplica apenas ao Senhor. Somente Deus é assim, né? E isso significa, sim, que o diabo e o seu sistema, né, o seu esquema, ele não pode trabalhar nosso interior, nem nos sondar, nem nos atacar lá dentro, né? O que nos destrói lá dentro, na verdade nos destrói, já estamos destruídos, né? É pelo pecado. O pecado já nos destruiu, nós já estamos separados de Deus naturalmente por causa do pecado, né? Não é o diabo que nos separa de Deus, é o nosso pecado. Aí ele trabalha de fora para dentro, com suas ofertas, tentações, né? Ele usa muito o belo, né, para nos seduzir, nos derrubar, enfim. Mas nessa questão da oração, por exemplo, orar, não vou orar alto porque o diabo vai ouvir. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. É até bom que ele ouça, então, ué. Porque se ele não tiver permissão de Deus, ele não age. Não. Ele não pode fazer nada por ele mesmo. Pode orar tranquila, Marisete. Ora no seu coração, ora em voz alta, ora de todos os jeitos possíveis e o máximo possível, que é bom. Não se preocupa com isso. Olha, não se preocupa com o diabo, não. Viu? Deixa ele. Como o próprio arcanjo Miguel, né? A gente vê lá em Judas. É uma narrativa muito interessante sobre o corpo de Moisés. Vocês se lembram dessa passagem? A Bíblia diz que o diabo e o arcanjo Miguel disputaram o corpo de Moisés. Há uma conversa, né? O mestre Leonel está ali para dizer. Tem algumas, a teologia tem as suas considerações e tudo, mas a rigor a gente vê ali algo muito interessante no nosso pensamento sobre o diabo, né? O próprio arcanjo Miguel vira para ele e fala: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda.
Ou seja, em comparação com o arcanjo Miguel, a gente é em força espiritual e conhecimento espiritual, vamos dizer assim, né? Nada, mas fica essa lição para nós. Ó, Satanás, o Senhor te repreenda. Eu não quero conversa com você, o meu assunto não é com você, eu não tenho nada a ver com você. Não se preocupa com esse negócio que a gente vê na televisão aí, né? A turma entrevistando o diabo, né? Falando, como que é o seu nome? Meu nome é não sei o quê. A gente vê muito isso, né? Então, deixa isso para lá, não se preocupa com isso, né? Se o diabo está ouvindo, se ele não está, o Senhor te repreenda. A gente não tem nada a ver com o diabo, né? Então, a gente não vai temer, nem os homens, que é uma parte importante aqui do texto, né? A gente vai sofrer a pressão, e nem o diabo também, porque o diabo também não pode fazer a alma de alguém, ele por si tomar essa decisão, né? Isso pertence a Deus. O diabo não é dono de alma nenhuma, né? Até o dia que tudo for julgado. Até lá, né? Ele está no inferno. Isso é de Deus, isso não é do diabo, não tem nada. Então, deixa o diabo e não se preocupe com o diabo. Tá, mestre? Claro. Historicamente, a coisa da oração silenciosa, quando Ana ora silenciosamente, o pessoal estranha, acha que ela está bêbada, porque tanto a leitura quanto a oração eram sempre audíveis. A oração silenciosa é um hábito muito moderno. Então, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia oravam em voz alta. Esse é um fato. Há exceções como Ana, mas não tinha problema. Obrigado, mestre. Joia. Então é isso, amados. Mais alguma coisa, meus irmãos? Todo mundo tranquilo com essa afirmação de Jesus? Joia, para a gente passar para a próxima aqui. Fé ou amor? Parece que há um embate, né? Aqui, a proposta, a afirmação polêmica de Jesus que o livro nos traz é de Lucas 7,47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então vamos olhar de novo o texto todo, lá em Lucas 7. É aquele dia em que Jesus foi convidado para uma refeição na casa de Simão. E entrou uma mulher pecadora, né? No lugar onde eles estavam. Então aqui Lucas 7, nós vamos ler aqui do 36 até o 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tomar lugar à mesa, amados, vamos nos lembrar aqui, vamos montar um cenário. Geralmente os lugares onde eles comiam eram chamados de cenáculos e mobiliados. Significava que havia uma grande mesa e divãs ao redor da mesa, né? Então eles se deitavam, né, nesses divãs para tomar suas refeições. Isso quando era uma casa de alguém importante, quando era uma refeição importante, não era tão comum, mas era uma ocasião especial, né? Eles se reclinavam nos divãs, né, provavelmente se deitavam do lado com o seu lado esquerdo e pegavam a comida com a sua mão direita, tá? Então esse é o cenário, né, montado aqui. Jesus com os convidados, o próprio fariseu Simão, num divã, à mesa. Geralmente em banquetes especiais assim, o cenáculo era um lugar que ficava aberto, as pessoas poderiam vir, observar, entrar ali, né, era comum. E era praxe, né, que o anfitrião, ao receber o seu convidado, lhe desse um bom trato, né? Isso significa lavar os pés, né? Vamos nos lembrar que nas ruas de Jerusalém não existia asfalto, né? Naquele tempo as ruas eram empoeiradas, ruas de terra e de pedras, né? Então, ao se deslocar de sandálias, você sujava os seus pés. Para se reclinar num divã, você lava os seus pés. Então, o anfitrião oferecia
água para os pés, né? Um servo para lavar os pés, um perfume, né? Sobre a cabeça, uma recepção, uma boa recepção, né? Só para a gente pintar o cenário e continuar aqui. 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Isso significa um perfume raro, um perfume caro. O alabastro em si mesmo, ele era uma pedra translúcida, onde era colocado um perfume dentro, né? Que no caso é o unguento. Então, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, provavelmente, era uma mulher adúltera daquela cidade, ou uma prostituta. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é aquele cumprimento judaico do beijo no rosto, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, aparentemente a gente tem aqui um embate, né? Entre o amor que alguém pode oferecer e a fé. Isso com respeito à salvação, né? Com respeito ao perdão. Mas não há esse embate, né? Aquela mulher, ela foi salva pela fé, né? Pela fé. Ela sabia quem era aquele que estava sentado no divã à mesa aquele dia. Ele sabia. Ela sabia os pés de quem ela estava beijando. Eram os pés do seu Salvador, e ela já entrou ali pela fé. Ela já foi até ali com fé. Ela poderia ser barrada, ela poderia ser humilhada, ela poderia ser expulsa, e muito provavelmente, se Jesus não estivesse ali, né, também ela não teria entrado ali se Jesus não estivesse ali. Mas em qualquer outra circunstância, essa mulher não poderia se aproximar daqueles homens, porque Simão, o fariseu, ele tinha perdido as suas esperanças sobre quem era Jesus depois daquele acontecimento, não é verdade? Das duas, uma: ele não é profeta, porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher é pecadora, né? E está tocando ele. Ou ele também não é profeta, porque se fosse,
sabendo, não deixaria que ela nem chegasse perto dele. Então tinha perdido as suas esperanças, provavelmente ali, já estava até pensando no prejuízo, né? Dei esse jantar aqui, pensando que estava recebendo profeta, tomei prejuízo agora. Não é nada, né? Não é nada. Não, mas tinha uma lição preciosa ali. Jesus, quando ele conta essa parábola sobre o credor, né? Uma pessoa devia muito, outra devia pouco. Perdoou a ambos. Perdoou a ambos. Quem amará mais o seu perdoador? Aquele que perdoou mais. Ótimo. Julgou bem. Na verdade, o que Jesus faz aqui é nos ensinar, né, essa causa e efeito que existe no perdão. Não existe pecadinho e pecadão. A gente ouve isso desde que a gente é adolescente, né? Na igreja. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Todo pecado causa tristeza e destruição. É verdade, né? Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Mas para o homem, sim. Não é verdade, meus irmãos? A gente não pode ser hipócrita, por exemplo, e dizer que a gente vai tratar de igual modo, por exemplo, um mentiroso e um assassino, como homens. Sim ou não, meus irmãos? Então, para o homem existe sim, pecadinho e pecadão. Para Deus não. Para Deus não. Ora, esse amor, a entrega dele, não é para o embate da fé. Não é para discutir com a fé. Mas é uma consequência da fé. Aquele que estava surrado, aquele que estava destruído, e que aos olhos dos homens, né, estava numa situação bem pior do que muitos outros que têm a mesma culpa diante de Deus do que ele. Contudo, perceba que essa pessoa que recebe essa restauração, que é tirada do fundo do poço, ela tem uma visão diferente de Deus. É verdade. Mas isso não significa que não tenha sido pela fé que ela foi salva. Porque, na verdade, né, esse amor, o amor que nós oferecemos, que nós entregamos para Deus como oferta, né, nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é o que a palavra de Deus diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas, sem dúvida, aquele que estava numa situação desgraçadamente perdida aos olhos dos homens, tem uma visão diferente de Deus. Isso é muito verdade. Bom, na quarta-feira nós tivemos aqui a presença de um pastor, de dois pastores. Um da Igreja Batista ali da cidade universitária e um outro pastor, e eles têm um ministério na prisão, na cadeia, né? Tanto com homens quanto com mulheres. Inclusive um desses pastores, hoje ele é pastor, ele é um ex-detento. E eles nos contaram, né, na devocional do artesanato, as senhoras confeccionaram aquelas bonequinhas missionárias, né, e entregaram 250 bonequinhas para que eles possam fazer o trabalho nas prisões com as mulheres, né. Então eles nos contaram algumas experiências, né, de conversões na cadeia daquelas pessoas lá. E é exatamente o que nós vemos aqui. É exatamente o que nós vemos aqui nesse texto. É a fé que nos salva. Pela graça, mediante a fé, sois salvos. Mas o amor que nós entregamos a Deus como oferta, porque Ele nos amou primeiro, quanto mais nós temos a consciência do quanto nós não merecíamos, e verdadeiramente estávamos
longe de Deus, quanto mais nós temos esse sentimento e mais nos vemos assim, mais nós amamos a Deus. Isso é normal, é natural. Então, essa parábola nos mostra quem toma a iniciativa, né? E se você olhar assim, por cima, você vai dizer, então quem tomou a iniciativa foi a mulher, né? Foi ela que entrou naquele cenáculo. Não foi a mulher que tomou a iniciativa, foi Deus. Jesus está na terra, Jesus está acessível ao pecador. Pronto, essa é a iniciativa. Essa é a iniciativa de Deus. É Ele quem toma a iniciativa. É a presença dEle quem nos atrai. Nós não vamos atrás do Senhor por nós mesmos, né? A resposta do homem, sim, é esse derramamento da alma, né? É essa entrega. Porque Deus toma a iniciativa, nos prova o seu amor, mas o homem precisa responder. O homem precisa responder. O Senhor Jesus diz que é com muito esforço, né, que nós entramos pela porta estreita, que nós encontramos o caminho da salvação. Então, há algo requerido de nós. Não é o princípio, não é o que consuma, mas é apenas a nossa resposta. Mas nós temos que responder. Nós temos que responder positivamente. Essa é a resposta que Deus quer. A mulher foi perdoada por causa da fé, né? Nós vemos no versículo 50 aqui. E ela responde com muito amor por causa da dívida. Essa é a realidade aqui, desse texto que nós encontramos, né? Não há um embate entre a fé e o amor. Há a fé em ação e a resposta daquela mulher, que é o amor. Alguém quer comentar alguma coisa? Complementar? Tirar alguma dúvida? Acrescentar? Oi, Flávia. Eu acho que Simão não estava achando que fosse Jesus mesmo, né? Porque assim, ele não deu arma, ele não deu osso, assim, será que ele é profeta mesmo? O que ele é na hora que a mulher chegou para ele? Acho que ele já tinha aquela dúvida, né? A impressão de dar ele. Flávia. Fica essa impressão para nós, né? Que ele estava curioso. Para saber quem é Jesus. Até a gente tem, às vezes as pessoas falam assim, não, mas para o judeu comer é símbolo de intimidade, então Simão estava querendo ter intimidade com Jesus. Não, sim, o judeu, né, uma refeição para o judeu é símbolo de intimidade, sinônimo de intimidade, mas nem sempre, me parece que Simão está curioso, né? E não, exatamente, e não, por exemplo, são banquetes diferentes, esse na casa de Simão e o na casa de Levi, né? Levi estava dando um banquete para o seu Salvador, Simão me parece que não, né? Parece que ele estava curioso. Até essa questão do estar curioso, a gente não presta muita atenção na diferença, uma diferença um pouco sutil, né, Flávia? Mas existe. Por exemplo, a gente aplica quando lê aquela passagem de Zaqueu, né? Tem até música, né? Do Zaqueu e tudo. Tem música popular, inclusive, né? Música bem famosa. E como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Parece que Zaqueu estava apenas curioso. Não acha? Zaqueu não estava subindo na árvore para se aproximar do seu Salvador ainda, né? Parece que ele estava curioso, só subiu na árvore porque era baixinho, né? Então, no versículo 39, fala exatamente isso aí, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, então quer dizer, ele não tinha certeza, ele não sabia. Que Jesus era o Messias nem passava pela cabeça dele. Ele achava que ele era um profeta, né? E essa na cabeça, exatamente, até
Jesus, como profeta, ele perdeu essa visão ali, né? Que poderia conduzir um fariseu até o Jesus Messias, né? Como conduziu alguns, né? Mas parece que ele perdeu as pistas. Parece que essa pista ele perdeu ali naquele momento, né? Pastor, e mesmo a atitude dele de julgar mostra como que nós, humanos, somos rápidos no julgamento, né? Porque se ele souber quem está fazendo isso com ele, né? Sim. Ela era pecadora. É. Então nós somos muito rápidos em julgar, assim como ele foi. Uhum. Sim, Soninha. Mas uma coisa interessante é que, no caso da pecadora, nós sabemos o que aconteceu, a Bíblia nos diz que nos afirma. No caso da pessoa que teve um contato tão íntimo com Cristo, a ponto de convidá-lo para a confissão, como ele se comportou daí? Na verdade, os fariseus, Hugo, quando a gente vem lendo o Evangelho, até esse ponto aqui do Evangelho de Lucas, a gente percebe assim, com uma leitura um pouco mais atenta, que os fariseus eles estavam começando a achar que Jesus era um potencial fariseu, né? Que Jesus poderia ser um dos fariseus, né? Então, olha, tem doutrina, tem, né? Crê na ressurreição, crê, até prega ela, né? Olha só. Os saduceus não criam na ressurreição, né? Os fariseus sim. Então, olha só, vai à sinagoga, lê os livros dos profetas, lê a lei, ensina a lei, né? Crê na ressurreição, faz discípulos. É um fariseu, né? E aqui parece que quebrou o encanto, né? Jesus está mostrando, eu não sou um fariseu. Você me convidou, tinha os seus interesses, talvez de me convidar para entrar para o clube, né? Talvez curiosidade para saber que tipo de profeta, mas eu não sou nem fariseu e nem esse tipo de profeta que você está pensando, né? Agora, o que aconteceu com ele, né, Hugo? É aquela mesma dúvida daquele homem rico, né? Que teve um encontro com Jesus e foi embora triste, né? O que será que aconteceu com ele, né? Parece que no filme da nossa cabeça, assim, ele só vai embora pela estrada assim, nunca mais aparece, né? Mas, de repente um dia a gente chega lá no céu lá, olha o homem rico lá aqui, olha Simão o fariseu aí, quem sabe? Não sei, né? O Evangelho não diz o que aconteceu com eles, mas só Deus sabe o que aconteceu com eles. Até esse ponto aqui, a gente sabe que ele estava equivocado, né? Quem mais, irmãos? Eu já falei o que eu tinha para falar aqui. Fiquei preocupado em não atrapalhar o culto dos americanos e fiz uma aula muito curta. Já deu? 11h15? Então deu certo. Bem. Mais algum irmão queria, deseja fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Mas essa sutileza... Oi? Pode... A seguir Jesus e dar assistência a ele com seus bens? Eu creio que sim. eram pecadoras, eram, inclusive de uma aqui tinha saído 7 demônios. Uhum. Eu creio que sim. Até esse ponto aqui, eu esqueci seu nome. Maria Amélia. Não, Maria Amélia. Olha só, isso aqui é muito importante no Evangelho. Tanto Jesus aceitar essa mulher ali no cenáculo, quanto as mulheres chegando, no capítulo 8 aqui, está na sequência de propósito e, na verdade, está divididinho assim, com negritos e números para nós encontrarmos mais fácil, mas o Evangelho é um texto só, né? Então é sequência. Naqueles dias lá, as mulheres eram desprezadas. Além de ser uma sociedade muito machista, né? O homem olhava para a mulher como um bem, apenas. Então, era um rabi
uma mulher não seria convidada por um rabino para ser sua discípula, a rigor. É um negócio assim, impensável, né? Então, quando Jesus aceita, não só tem a ver, né? Como Jesus confirma que as mulheres, além de serem aceitas e servirem como um exemplo, né? São participantes do ministério do Messias, né? São participantes do ministério do Messias. Tem muito a ver, Maria Amélia. Tem tudo a ver, né? Bem reparado. Marisete, você queria falar? Ah, tá bom. Joia, amados, então a gente pode encerrar? Vai todo mundo para casa em paz com essas duas afirmações difíceis de Jesus? Então tá bom. Se alguém perguntar, mas olha aqui, ó, é fé ou é amor? Você vai saber como responder. Por isso é bom estudar essas afirmações difíceis de Jesus, né? Porque nessas coisas que têm uma aparência assim, que são recortadas, como eu disse, são recortadas, as pessoas pegam esses recortes para tentar nos confrontar, né? Então, é bom conhecer o contexto e é bom saber interpretar direitinho para a gente poder explicar a razão da nossa fé para aqueles que pedem, né? É um dever nosso. Joia, então vamos orar para a gente encerrar aqui nossa aula. Senhor, te damos graças porque a Tua Palavra nos ajuda, a Tua Palavra ilumina o nosso coração, para que nós possamos perceber como Cristo Jesus, quando estava na terra, ao dizer, ao ensinar, ao agir, fazia tudo com um único propósito, Senhor, o de engrandecer, glorificar o Teu nome, ó Pai, e de nos trazer, de nos levar de volta para casa, nos trazer a salvação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deixou o Evangelho, nos ensinou, falou ao nosso coração e hoje nós podemos, com toda a alegria do nosso ser, obedecer aquilo que o Senhor disse. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom domingo a todos. Deus abençoe.